Bom dia. É a vereadora Leia que está ali na porta? Vamos acelerando aqui. Declarada aberta a sessão. A ata, como fechamos a reunião ontem, eu pedi para passar agora para a assessoria, para os vereadores. Alguém tem alguma correção a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro projeto da pauta, projeto de lei complementar número 006 de 2019, de autoria do vereador Jair Diamantino, que acrescenta o artigo 33A, lei complementar 276 de 2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelece um novo modelo de gestão e dá outras providências. O regimento da Câmara, em seu artigo 75, inciso 1, traz disposições idênticas no sentido de que o projeto de lei que versa sobre a organização administrativa compete privativamente ao prefeito municipal. Desse modo, o supramencionado projeto, ao dispor sobre a organização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, incorre em incompatibilidade aos princípios regimentais. A matéria não é regimental. O vereador Wellington Peixoto, ao analisar a matéria, cita que versa sobre a organização administrativa do município e o autor invade claramente a seara da administração. Seu voto é pela rejeição. Em discussão? Agradecer ao secretário pela presença. Bom dia, secretário. Antes de tudo, bom dia ao secretário de Finanças, Alessandro. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Presidente Tatiana, Leia Kleber, assim, toda a assessoria, bom dia. Assim, ele já está ciente dessa situação, né? Acredito eu que é pela rejeição levar ao plenário ou arquivá-lo. Tranquilo. Então, em votação, voto pela rejeição. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição. Projeto de lei complementar número 03 de 2019, de autoria do vereador Jair Diamantino, que altera a redação do parágrafo 1º, artigo 138, e acrescenta o parágrafo 6º, também no artigo 138 da lei complementar número 014 de 92, que institui o Código de Posturas do município. O projeto tem como objetivo permitir que o permissionário do serviço de táxi negocie diretamente com os anunciantes, sem intermédio de agências de propaganda, como ocorre atualmente, havendo assim uma melhor prestação de serviço e diversificação das receitas. Ocorre que essas autorizações são concedidas por órgão competente da Prefeitura de Goiânia. Sendo assim, a presente matéria somente poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do próprio chefe do Poder Executivo. O relator, vereador Anderson Salles, ressalta em seu relatório que o tema não está incluso no assunto de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, pois não cria atribuição ao órgão da administração, prevendo apenas dispensa de uma categoria da necessidade de autorização emitida pelo Poder Público. Ademais, fica evidente o interesse local na proposta e, de forma, conclui-se na competência legislativa. O seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 026 de 2019, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que cria o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, no Paço Municipal de Goiânia, Avenida do Cerrado, número 399, Goiânia, com 50% das vagas para funcionários públicos lotados no Paço Municipal e 50% das vagas para a rede pública de ensino. O artigo 135 da Lei Orgânica do Município diz textualmente: é da competência do Poder Executivo a iniciativa de leis orçamentárias e das que abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedendo subvenção, auxílio ou, de qualquer modo, autorizem, criem, aumentem despesa pública. Portanto, a matéria ora em pauta só poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do chefe do Poder Executivo. A proposta não é legal. Como relator, o vereador Zander Fábio, com a mesma argumentação jurídica da comissão, votou pelo arquivamento. Em discussão? Presidente, muito rapidamente, apesar de ser uma das causas que eu defendo aqui nessa casa, que é a infância e juventude, o projeto é muito legal, só que por invadir a iniciativa do Executivo, assim conforme o relatório da nossa assessoria jurídica se manifestou pelo não segmento da matéria, eu também quero dizer que pode ser uma boa ideia, vereador Tatiana, mas que tem que partir do passo. Ele teve a oportunidade de chegar no prefeito como líder e fazer com que o prefeito enviasse um projeto semelhante. Quer dizer que, mesmo sendo arquivado aqui hoje na CCJ, não podemos desistir de atender aqui as funcionários públicos do PAS com o CIMEI. Então, vai ser proposta para o prefeito para que ele possa enviar a proposta tão grande, secretário, aqui, que vai atender tantas mães lá que é servidora pública e atende as suas crianças em totalidade. Né? Obrigado, presidente. Bom dia, presidente Sabrina, Tatiana, vereador Anderson Salles, secretário Alessandro Mello. Eu quero
devolver aqui, né, o processo e já pedir inversão de pauta para que ele entre, até porque tem uma emenda do vereador Anderson Bocão que precisa ser apreciada. Vereadora Leia, a gente tem quórum para fazer isso, mas o vereador Zander pediu que a gente esperasse ele chegar para a gente colocar em votação. Então, a gente espera, se até faltamos 10 minutos, se ele não chegar, a gente coloca em votação, pode ser? Pode. Já fica o nosso compromisso aqui. Bom dia, vereadora. Bom dia. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 038 de 2019, de autoria do vereador Tchunzinho Porto, que altera o artigo 4º e acrescenta os artigos 5º e 6º à Lei 10.258, de 2018. O projeto em estudo visa o efetivo cumprimento da Lei nº 10.258 de 2018, melhorando sua eficácia com as modificações sugeridas. Nada a opor ao trâmite do processo nessa comissão. Como relatora, a vereadora doutora Cristina cita que a propositura fortalece a lei já existente. Seu voto é pela aprovação. Em discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Projeto de lei número 048 de 2019, de autoria da vereadora Leia Kleber, que institui políticas públicas voltadas para o combate à alienação parental no município de Goiânia. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 89, reproduz os preceitos constitucionais que atribuem competência privativa ao chefe do Poder Executivo para a propositura de lei sobre determinadas matérias. Vale ressaltar que a criação pelo Poder Legislativo de programa a ser executado pelo município não implica em usurpação de competência do prefeito, desde que fique a cargo do chefe do Poder Executivo a definição mediante atividade reguladora de forma de execução e de atividade instituída. Apesar da relevância da matéria abordada nos autos, ela usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo ao disciplinar sobre atividade tipicamente administrativa. A proposta não é regimental. Designado a opinar sobre o projeto, o vereador Anderson Salles cita que a matéria visa garantir a proteção da criança e do adolescente e encontra respaldo tanto em doutrina junto ao STF quanto na legislação e jurisprudência. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 050 de 2019, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre a garantia de atendimento prioritário e vagas de estacionamento aos advogados e advogadas da administração pública direta e indireta de Goiânia e outras providências. Diante das dificuldades constatadas, as quais obstaculizam o livre exercício profissional dos advogados, mostra-se necessária a presente medida, ante a inércia da administração pública direta e indireta ao proporcionar aos advogados tratamento compatível com a profissão, nos termos do artigo 6º e 7º da Lei 8.906 de 94. O advogado deve ser dispensado tratamento compatível com a função que exerce, sendo inadequada a sujeição à triagem, ao recebimento de fichas ou filas, devendo em repartições públicas ser recebido e atendido em local próprio de maneira cordial. Cumpre consignar que é dever do poder público ampliar o acesso ao serviço e não limitar. Essa restrição de direitos legitimamente outorgados aos advogados não se justifica como forma de zelar pela eficiência na administração. É imprescindível que os órgãos públicos organizem-se de forma a prestar o mais amplo atendimento possível, não havendo que se admitir qualquer restrições ou limitações de direitos previstos em lei. A matéria é legal e constitucional. Como relatora, a vereadora doutora Cristina votou pela aprovação. Em discussão? Eu quero dar um pitacozinho. Fala primeiro, depois do pitaco final. Eu só quero fazer um esclarecimento. Primeiro, bom dia, secretário, bom dia, Léa, Anderson, Sabrina, Paulo, Tatiana. Eu conversei muito com o vereador proponente, o vereador Emilson Pereira, e o objetivo dele é próximo aos fóruns, próximo ao tribunal, porque, às vezes, a pessoa chega para uma audiência, não tem estacionamento do órgão, não tem estacionamento privado e não tem estacionamento na rua. Então, seria mais no entorno desses espaços onde o advogado, a advogada tem que trabalhar e não encontra aí estacionamento. Eu quero discordar, porque o advogado já tem liberdade de entrar no estacionamento do fórum, do tribunal, e no Ministério Público, sim. Eu falo que tem, porque a minha advogada sempre entrou, tem a área reservada para advogado. Agora, nós criamos muitos direitos. Advogado já tem direito demais. Olha, os idosos
criaram tanto direito que os idosos perderam o direito. Hoje nós entramos numa fila, no banco, atende 30 pessoas, 20 pessoas para atender um idoso. Não são respeitados. Então, de forma, nós estamos criando direito demais e deveres nenhum. O advogado já tem muita autonomia. Ele já chega a apresentar a carteira dele, já realmente é autoridade e respeitado. Então, de forma que eu acho que eu posso até provar para a senhora, doutor Cristina, que tem dentro do fórum, dentro do... Aliás, o presidente do tribunal criou 567 vagas, destruindo mais de 70 árvores em cima de uma nascente. Então, de forma, eu vou votar contra esse projeto em plenária, que eu não tenho ainda. Aliás, eu gostaria de saber, foi aprovado ou não foi aprovada a criação das 2 vagas? Não é aqui não, meu vereador, é na comissão mista. Pois é, meu amor, mas parece que já foi aprovado. Eu não vi. Eu sou da mista e não vi nada nesse sentido. Ah, então tá ok, vocês me perdoam, que eu estou com vontade de votar. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 056 de 2019, de autoria do vereador Cleibe Moraes, que institui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia o dia do cineclubista, a ser comemorado 10 de maio, da outras providências. O voto da relatoria foi pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 061 de 2019, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera os incisos 10 e 11, artigo 1º da Lei 8.216 de 2003, que regulamenta o comércio farmacêutico do município de Goiânia. Atualmente, o artigo 1º, os incisos 10 e 11 da Lei nº 8.216 de 2013, diz textualmente, artigo 1º, são permitidos os estabelecimentos farmacêuticos e drogarias localizados no município de Goiânia e comércio de 10. Produtos anatômicos, ortopédicos e acessórios, tais como os calçados anatômicos, ortopédicos, cadeiras de roda, muletas, coletes cervicais e outros acessórios. Neste inciso, o autor acrescenta produtos para a saúde de uso leigo e profissional. 11. Materiais cirúrgicos hospitalares, tais como frascos de alimentação, sondas, colchão, casca de ovo, materiais de fisioterapia e reabilitação. Neste inciso, o autor acrescenta produtos, materiais e aparelhos de fisioterapia e reabilitação, colchão e cama hospitalar, nutrição integral. Não há óbice jurídico ou regimental que possa macular a presente proposta. Como relatora, a vereadora Leia cita que compete à Câmara dispor mediante lei, seu voto é pela Seu voto foi pela aprovação. Porém, em seu relatório, apresentou o projeto de lei número 2223 dos autos, alterando os incisos 10 e 11 do referido projeto e se manifestou pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 081 de 2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que desafeta a área pública municipal de sua destinação primitiva e autoriza a cessão de uso específico. O processo não vislumbra qualquer ilegalidade quanto ao seu aspecto formal. Quanto ao aspecto material, a administração, utilização e alienação de bens públicos do município de Goiânia constitui temas a serem tratados por meio de lei municipal, como no caso em questão nos termos do artigo 11, inciso 6 da Lei Orgânica do município de Goiânia, que estabelece que compete ao município, dentre outras, as seguintes atribuições. Dispõe sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. Em seu relatório, a vereadora Leia Kleber cita que o objeto da análise busca desafetar sua destinação primitiva, passando a categoria de bem dominial do município, área pública localizada no fim social. Finalizando seu relatório, ressalta que a matéria é constitucional, seu voto é pela aprovação. Em discussão? Não sei se a vereadora Leia, são tantos projetos, né? Às vezes não lembro exatamente, mas está destinando a quê? É o 21º Distrito Policial. Ah, é o Distrito Policial. Ah, eu conheço, do Fim Social. Ontem nós tivemos o 5º colóquio sobre a pessoa idosa e nós tivemos a oportunidade, a deputada Flávia vai colocar uma emenda para que a gente possa construir um centro-dia, para que a pessoa passe o dia e à noite vai passar com a família. E estou precisando de uma área dessa lá, porque o prefeito está doando área demais. Então, acho que nada mais justo do que os idosos também ter uma área naquele local. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 082 de 2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que cria e denomina Centro Municipal de Educação Infantil João Paulo I. A Lei de Criação e Denominação do CMEI em pauta, em conformidade com o artigo 54, inciso 4 da Resolução número 120 de 2016, CME, que constitui pré-requisito obrigatório a concessão de autorização de funcionamento
para desenvolver a educação infantil, a qual é concedida pelo Conselho Municipal de Educação. Consequentemente, enquanto a instituição educacional não é criada e denominada por lei, a expedição de documentos escolares fica comprometida. Ao analisar a proposta, não encontramos qualquer eiva de inconstitucionalidade. Como relatora, a vereadora doutora Cristina votou pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 096 de 2019, de autoria da vereadora Priscila TJ, que dispõe sobre a alteração da Lei 9.354 de 2013, que dispôs sobre o plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Metropolitana. Resta claro que o projeto de lei em questão caracteriza intromissão injustificada no Poder Legislativo no âmbito do Executivo. Consequentemente, afronta o princípio constitucional da separação dos poderes, sendo de competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal tratar de matérias atinentes à organização administrativa e provimento de cargos do Poder Executivo. Nota-se flagrante inconstitucionalidade a forma apresentada no projeto de lei. Foi designada a vereadora Tatiana Lemos para relatar a presente proposta. Não acatando o parecer jurídico da Procuradoria, ressalta a relatora que a Constituição Federal deixa claro que o município é um ente federativo e, como tal, está dotado de autonomia para se autogovernar e tratar de assuntos de interesse local. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Esse projeto, gente, só para explicar, é que estipula que o edital de concurso da Guarda tem que destinar 50% das vagas de homens e para mulheres. Caso as mulheres quase não haja 50% de mulheres, essa vaga será redistribuída aos homens. Esse é o teor da emenda, da proposta, aliás. Na verdade, fica parecendo que está interferindo em plano de cargos e salários, em vencimentos, e não é essa a proposta da vereadora Priscila. Nós acompanhamos aí o lançamento por ocasião da sessão solene do dia 8 de março, né, que nós fizemos nessa casa. A proposta dela é justamente o que a vereadora Sabrina colocou, é destinar vagas para as mulheres. Eu concordo, acho justo, não vejo nessa propositura uma interferência entre o Poder Legislativo em relação ao Executivo. Aqui nós apresentamos um projeto solicitando 30% dos cargos na mesa diretora e nas comissões para as mulheres. A CCJ obedeceu. Obedeceu. Agora, eu vou até pedir, depois vista, para me retirar, porque eu não posso interferir na prefeitura, dizer que a secretaria tem que ter 30%. Então, isso compete ao prefeito. Mas quero parabenizar a minha relatora, que realmente optou. As mulheres têm todo o direito de participar de igualdade, não é só 30%, não, seria 50%. Então, se votar aqui, eu não voto, mas em plenária é favorável. Obrigado, vereador Paulo. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 111, de 2019, de autoria do vereador Denis Trindade, que institui no calendário oficial dos eventos do município de Goiânia o evento Semana do Seguidor e dá outras providências. Você me perdoa. Calma, gente. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Goiânia o evento Semana do Seguidor do Encontro Jovens em Cristo, Segue-me, a ser realizado entre os dias 30 de março a 5 de abril deste ano. A votação, o relatório foi pela aprovação. Em discussão? Eu quero dar um pitaco. Olha, eu, sinceramente, eu não dou conta tanta coisa importante para nós apresentar emenda, fazer projeto. Dia do seguidor, dia do perseguidor, dia do branco, do dia do preto. Pelo amor de Deus, gente. Vamos levar as coisas mais sérias. O pessoal nos critica. Outro dia aprovaram na Assembleia, porque tem um deputado que usa chapéu, uma lei para que o deputado use chapéu dentro do plenário. Olha, quem usa chapéu é de praxe. Ao entrar em uma casa, tirar o chapéu, uma igreja, um velório, o hino nacional. Então, de forma que no interior, quando passa um defunto, eles baixam a porta até embaixo. Então, de forma que eu fico estarrecido que as câmaras, a Assembleia, continuem provando. Aliás, nós tínhamos até o dia do Saci Pererena. Essa nunca vamos esquecer. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O senhor, vereador? Projeto de lei número 103 de 2019, de autoria do prefeito de Goiânia, que cria e denomina Centros Municipais de Educação Infantil, que especifica. Relatório da vereadora Leia foi pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles foram... Não, vereador, é o seguinte, é só regulamentando os que já existem. Todos que existem têm que fazer projeto de lei agora.
Aliás, eu gostaria de dar um pitaco, que também aproveitasse, o empresário eu vou pedir para fazer uma emenda, para que ele seja realmente, essa escola seja reconhecida e o prefeito entregar a escritura, porque todas as escolas do Estado e da Prefeitura não têm escritura. Quando a gente que precisa, está aí o secretário de Finanças que sabe, quando vem uma emenda de Brasília, não tem documentação, porque as escolas não têm documentação. Projeto de lei número 115 de 2019, de autoria da vereadora Priscila TJ, que altera a lei 9.262 de 2013, que regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal o atendimento à lei federal número 12.527 de 2011, que dispõe sobre acesso à informação. O projeto em questão tem o objetivo de dispor sobre o modo de fornecimento de informação a serem prestados pela Prefeitura de Goiânia. Nos termos do artigo 89, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a iniciativa de projetos de leis que versam sobre atribuições de órgãos públicos da administração municipal compete privativamente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Por esse fundamento, a matéria torna-se incompatível com o que dispõe a Carta Municipal. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos cita que a pluralidade de fontes de informação sobre a atuação pública é fundamental para que possa haver críticas, possibilidades de defesa e também a oportunidade de evidenciar os êxitos e as conquistas da sociedade dos governos democráticos. Seu voto é pela aprovação. Em discussão. Vereadora Sabrina, eu só gostaria de entender o que a vereadora Priscila TJ está pedindo. Ela altera o parágrafo 1º da lei número 9.620 e número 9.262 de 2013, é uma lei municipal que fala sobre a lei de acesso à informação. Ela está colocando que, salvo nos casos em que o pedido implique em violação de sigilo determinado por autoridade judicial, compete as informações produzidas pela administração pública ao cidadão devem ser disponibilizadas para acesso e consulta pública de acordo com a natureza da demanda, devendo ainda conter órgão, gráfico, tabela, data de atualização. Eu não entendo que seja inconstitucional isso aqui, nem intromissão do Poder Executivo, apesar do parecer. É só uma complementação de uma lei que já existe. Até porque o princípio da publicidade é muito maior, o princípio determinado pela Constituição Federal. Eu pedi a informação ao TCM, sobre a receita, gasto e quantos funcionários realmente comissionário tem. Isso já tem 90 dias e não recebemos. Quer dizer, e eu sou vereador, então eu acho que a transparência tem que realmente ser respeitada e tem que ser aplicada. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 117, de 2019, de autoria da vereadora doutora Cristina, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia a Semana Municipal de Conscientização sobre Esquizofrenia e da outras providências. O voto da relatora foi pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 143, de 2019, de autoria da vereadora Leia Kleber, que determina a distribuição gratuita de leite sem lactose para crianças lactantes nas condições que especifica. O projeto de lei imputa à Rede Municipal de Saúde, à Prefeitura de Goiânia e à Secretaria Municipal de Saúde ao Poder Executivo uma série de atribuições, o que viola o artigo 88, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, que determina que a iniciativa de projetos de leis que dispõem sobre atribuições de órgãos públicos da administração pública compete privativamente ao Prefeito Municipal de Goiânia. Nunca é demais rememorar o que, de acordo com a lei orgânica, criação, modificação e extinção de atribuições de órgãos públicos compete ao chefe do Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Justiça opina pela antijuridicidade da proposta. A vereadora Tatiana Lemos, em seu relatório, cita que, sob o ponto de vista da defesa e proteção da saúde, por óbvio, insere-se no âmbito da competência legislativa, podendo, sobre a matéria, iniciar o processo legislativo tanto quanto o prefeito municipal quanto os membros da Câmara, tendo em vista estabelecer a lei orgânica do município de Goiânia qualquer reserva. A Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, dos Estados do Distrito Federal, legislar sobre proteção e defesa de saúde, e também dos municípios. Eis que eles cabe suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 154 de 2019, de autoria do vereador Felisberto Tavares, que institui o programa Banco e Ração e Utensílios para Animais no município de Goiânia. O projeto de lei número 313 de 2019, de autoria do vereador Zander Fábio, diz textualmente: institui Banco de Ração e PET Utensílios para Animais no município de Goiânia.
contendo o mesmo teor ora apresentado. Por outro lado, a proposta ao dispor sobre atribuições de órgãos públicos da administração municipal incorre em incompatibilidade vertical com a Carta de Goiânia, uma vez que somente o prefeito municipal possui iniciativa privativa para deflagrar os projetos de lei com referida temática. A matéria não é constitucional. Em seu relatório, o vereador Zander cita que, havendo semelhança entre as proposições, a que tiver sido protocolizada primeiro prevalecerá, devendo a Comissão de Constituição e Justiça proceder ao arquivamento. Seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão? Eu quero dar um pitaco. Enquanto nossos vereadores estão preocupados com os cãezinhos, nossos velhinhos, a nossa juventude estão na sarjeta morrendo de fome, de frio. E só não vê quem não quer. É só chegar aqui, perto do 1º distrito, vocês vão ver estampado as pessoas que são da igreja evangélica, espírita, levando o sopão da madrugada. Então, de forma que eu acho que, ao invés de criar banco para tratar os cãezinhos, que todo mundo dá alimentação para o cãezinho, todo mundo, eu não vejo ninguém que maltrate um cãozinho e não dá comida a ele. Então, de forma que eu acho que nós começamos a preocupar com o ser humano que está realmente desdeixado e abandonado, principalmente pelo poder público. Em votação, aqueles foram favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Arquivado. Projeto de lei número 165 de 2019, de autoria da vereadora doutora Cristina, que concede às pessoas com visão monocular os mesmos direitos e garantias assegurados aos deficientes visuais. O STF, em 2 oportunidades e por meio de sua primeira turma, sufragou o entendimento de que o portador de visão monocular é deficiente físico, conquanto não se possa falar na existência de uma jurisprudência reiterada e solidificada no sentido de que a visão monocular seja posse de deficiência física, entendemos que essa é a tendência, haja vista a inexorável associação que se há de fazer entre o ser humano que não possui uma visão de um olho déficit no sentido de visão, o que é uma deficiência propriamente dita. Desta forma, a proposição em questão é constitucional. Assim também entendeu a vereadora Tatiana Lemos, seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de decreto legislativo do vereador Rogério Cruz, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Marcos Sérgio Melo Silva, por seus inestimáveis serviços prestados em prol dos cidadãos goianienses. A relatoria, vereador Wellington Peixoto, votou pela aprovação. Em discussão? Em votação. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de resolução número 006 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Bambu, que institui o aplicativo Câmara Cidadã e dá outras providências. Projeto de resolução é a proposição destinada a regular assuntos de economia interna da Câmara Municipal de natureza política e administrativa e versará sobre sua administração a mesa e os vereadores. No presente caso, a proposição versa sobre tema de natureza política e administrativa com eficácia exclusivamente interna corporis, que devem ser veiculados através do projeto de resolução, mas que estão enquadradas nas exigências do parágrafo 2º, que é de iniciativa da mesa diretora. Antes de qualquer manifestação, a assessoria jurídica solicitou diligência de diretoria de comunicação e divisão de informática da Câmara Municipal de Goiânia para informar se o site atende às exigências da proposta. A comissão realizou diligências no dia 1º de março de 2019. A diretoria de comunicação afirmou que solicitou, junto à presidência deste parlamento, a abertura de processo licitatório para aquisição de aplicativos através do memorando 03 de 2019. O processo já foi autuado sobre o número 2019/048. Em relação à divisão de informática, essa cita que o processo número 2019/048 contém o mesmo objeto de aquisição proposto pelo autor. Dessa forma, a matéria não é viável. No seu relatório, a vereadora Léa Kleber votou pelo arquivamento. Em discussão? Eu quero dar um pitaco, dizer que nessa casa não funciona. Nem internet, nada funciona nessa casa. Então, de forma que o governo passado dessa casa gastou muito dinheiro para que melhorasse a informação, mas continua pifa. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado ou arquivado? Aprovado o arquivamento. Como fiscal, eu tenho que questionar. Tá, ok. Vamos fazer alguns pedidos de inclusão. Primeiro pedido de inclusão, projeto de lei número 228 de 2019, de autoria do vereador Denis Trindade. Projeto de lei número 228 de 2019, que institui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia o evento Corpus Christi, realizado tradicionalmente no entorno da Praça Cívica, com confecção de tapete, serragem e missa campal. Em discussão, pedido de inclusão, em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em discussão, o projeto. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Que não tem folha de votação. Próximo pedido de inclusão, projeto de lei número 147 de 2019, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que altera o parágrafo único do artigo 6º da lei número 8.243 de 2004, que institui o serviço de transporte escolar no município de Goiânia, e revoga a lei número 6.797 e 98 da outras providências. Em votação, pedido de inclusão. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu gostaria que Eu vou você explicar, explicasse, por favor, senhores. porque o Carlinho Café tem um parecido com o Não, seu. não é parecido não, vereador. Isso aqui a gente está alterando uma lei, porque a lei do nosso município determina que as concessões, as permissões que já existem, a van pode ter até 9 anos de uso. Mas se for fazer um novo chamamento de permissão, essas vans têm que ter 3 anos de uso. Então, existe uma discrepância, inclusive financeira, e aí você acaba fazendo uma reserva de mercado, porque quem está entrando tem que comprar uma van nova, e é muito caro. Então, essas pessoas nos procuraram para igualar os anos de fabricação do carro. Já que um é 9 anos, o outro também passa a ser 9 anos, para a gente tratar com isonomia, quem está e quem quer entrar. Só uma partezinha. Eu acho que veículo, eu conheço o carro aí com 30, 40 anos de uso, 0 quilômetro. Depende do dono. Então, quer dizer, da fiscalização anual, né, de isso, verificar. Porque conheço o carro zero aí que já estava não. realmente um verdadeiro mulambo. Então, de forma, o proprietário é que realmente cuida do carro. Eu acompanho a luta de Vossa Excelência, também do ex-deputado, do ex-vereador, deputado Vinícius, e eu fui procurar também por alguns. E estive com o secretário Fernando Santana, já está sendo feito o termo de referência, então acredito até que questão de lei, a gente podia até ir lá e já conversar com o jurídico até pedir dele. para ele esperar aprovar a lei para a gente acelerar. Às vezes nem precisa da lei, às vezes a gente conversando com ele, ele diz que vai seguir a lei federal. Parece que a lei federal já prevê essa isonomia. Já por prevê isso que a a gente está questão dos 9 trazendo anos. aqui Então para a o gente município. pode ir lá também fazer os vereadores e discutir para que esse termo de referência fique mais rápido possível, para que aconteça, a licitação vai ser para 600 novas permissões. Então acredito que vai suprir a necessidade aí das crianças. Questão de ordem. Presidente, até quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pelo projeto. Também tramita nessa casa um projeto meu, esses 600 permissionais que vão ser contemplados, inclusive pedindo para trocar de permissionário para autorização, como era antigamente, né? Então, eles foram procurados, são trabalhadores que estão aptos, têm carteira profissional, têm o curso, só falta a eles a oportunidade. E são perseguidos aí justamente por estar trabalhando. E tem pessoas sérias ali por trás de uma van, né? Inclusive pastores, pastor que fica incomodado, que se acha que é um clandestino trabalhando, por falta de oportunidade. Então, essa casa promove uma justiça com esses trabalhadores e temos que ir até o fim, viu, Sabrina? Porque são pessoas que vivem daquilo lá. Alimentam sua casa, sustentam sua casa, pagam suas dívidas, mantém tudo em dias, trabalhando de forma honesta. Não pode comparar, às vezes, com um ou outro que desagrade as causas de uma classe, mas se a gente for comparar isso, todo segmento tem um que faz a coisa errada, que tenta denegrir a imagem, mas tem por trás muitas pessoas boas. A vereadora Tatiana vai fazer um voto aqui à mão, inclusive, vereador, sabendo que pode ser deflagrado a qualquer momento, eu pedi para dar uma acelerada pela aprovação. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Põe atrás dessa folha de votos os vereadores assinam o voto. Esperar mais 5 minutos aqui. Se o vereador Zander não chegar, a gente coloca em votação. Pedido de inclusão de pauta, projeto de lei número 273 de 2018, de autoria do vereador Carlinho Café, que dispõe sobre a obrigatoriedade de auxílio às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêneres. Em votação, pedido de inclusão, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. O parecer jurídico da assessoria da comissão, nas páginas 19 a 21 dos autos, não é condizente com o teor do projeto de lei. Daí a sua desconsideração. O novo parecer foi anexado nas páginas 24 a 26 do processo. A Constituição Federal, nos artigos 1º, inciso 4,
E artigo 170 dispõe o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditamos da justiça social, observados os seguintes princípios. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo em caso previsto em lei. A matéria, ora analisada, fere os princípios constitucionais. Foi designado o vereador Zander Fá para emissão de relatório. Cita o relator. Considerando a existência e vigência de norma que se pretende alterar, entende-se que o município pode e deve implementar ações municipais em prol das pessoas portadoras de deficiência, assim como legislar a respeito dessa matéria. Quanto à iniciativa para a proposição, ora aduzida, extrai-se que a mesma é de âmbito geral e sua apresentação cabe a qualquer vereador como chefe do Poder Executivo. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Eu gostaria de falar sobre esse projeto. Os supermercados de Goiânia não estão tendo realmente quem empacota a mercadoria. E tem um que tem lá onde funcionava Eufrásio, na T63, que nem sacola e nem sacolinha tem. A pessoa já tem que levar uma caixa para realmente empacotar suas alimentações. Quero parabenizar o Carlinho Café pelo projeto. De quem que é o relatório? É do vereador Zander. E ele regula o funcionamento do supermercado no que diz respeito ao atendimento a pessoas com deficiência. Mas isso já é definido pelo governo federal. Vai estar fazendo adequação. Do quê? Ele fala o seguinte: o auxílio estabelecido nessa lei compreende em conduzir a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida no interior do estabelecimento, indicar a localização do produto desejado, conduzir o carrinho de compras, pegar e colocar o objeto desejado no carrinho de compra, ler informações referentes a produtos tais como preço, ofertas, data de validade, especificações, os que mais se fizer necessário, auxiliar no momento do pagamento, empacotar as mercadorias. Ele está estabelecendo essas coisas. Eu acho muito nobre, sem dúvida, mas eu acho bastante complicado. Seria um acompanhante para essa pessoa deficiente, né? Ler produto, apontar produto, acompanhar no caixa, empacotar. Eu vejo essa matéria como inconstitucional. Eu não uma acho interferência clara no comércio. Volto a dizer, nobre, porém não é competência municipal. Isso é competência federal. Eu vou votar contra a matéria. Pela ordem, presidente. Claro. Inclusive, vereador Cristina, tem uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, né? Que ele, inclusive, da lei fluminense, por entender que a norma que existe contratação de funcionário específico para empacotamento usurpa a competência privativa da União, para dispor sobre direito do trabalho e direito comercial. Lembra-se o ministro o Fux, né? Então, vamos fazer um voto tá separado pelo arquivamento? Alguém quer assinar ou a gente só rejeita o relatório? Eu posso assinar. O arquivamento, gente, é inconstitucional. Aqui a Comissão de Constituição e Justiça é um flagrante inconstitucionalidade. Não tem jeito. Em votação, voto em separado, a doutora Cristina pelo arquivamento. Aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 297/2018, o vereador Isídio Alves, que dispõe sobre a instalação do sistema de ecobarragem na rede hidrográfica do município da outras providências. Em votação, pedido de inclusão. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Isso é dentro do município? A assessoria jurídica da comissão solicitou diligência do processo à Agência Municipal do Meio Ambiente. A diligência foi oficializada no dia 22 de novembro de 2018. No prazo regimental, a AMA não se manifestou. Vale registrar que o projeto autorizativo nada acrescenta ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo que já é competente fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo cobrar tal uso. A matéria não é regimental. Como relator, o vereador Wellington Peixoto solicitou novamente diligência do processo à AMA. A comissão oficializou diligência no dia 7 de fevereiro de 2019. A AMA não se manifestou no prazo regimental. Sem emissão do relatório sobre o processo, a presidente da comissão, conforme o que dispõe o artigo 35, parágrafo 5º do regimento interno da Câmara, avocou o processo e colocou em discussão e votação.
Na reunião do dia 20 de março de 2019, a vereadora Leia Kleber solicitou pedido de vista sobre a matéria. No prazo regimental, a vereadora solicitante não se manifestou. No dia 21 de março de 2019, a AMA, em resposta à diligência, manifestou favorável e sugeriu, em caráter experimental, sejam instaladas as ecos-barragens próximas aos pontos de apoio da Comurg para que facilite a manutenção, monitoramento e manutenção dos resíduos para as cooperativas de reciclagem, inscritas no programa Coleta Seletiva. Após a resposta da diligência, o processo foi devolvido ao relator, que manifestou pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 299 de 2018, de autoria do vereador Emilson Pereira, que torna obrigatória a inclusão de noções sobre Constituição da República Federativa no Brasil de 1998 nas disciplinas de História ministradas nas escolas municipais de Goiânia. Em votação, pedido de inclusão. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Nota-se que não se encontram nos autos parecer da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme diretrizes educacionais e a concepção teórica pedagógica dessa secretaria. Quanto à matéria em si, ou seja, a inclusão de um componente na grade curricular das instituições de ensino municipal, neste caso, as de noções sobre a Constituição, temos que reportar ao que se aplica a Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases, quando estabelecem em seus artigos 26 e 27 que as regras que devem nortear o currículo de educação básica, entendido como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, devem obedecer ao que dispõe a lei acima citada. Portanto, a matéria é ilegal. Como relatora, a vereadora doutora Cristina solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-la às normas regimentais. O autor apresentou o relatório conclamando aos membros da comissão que aprovassem sua propositura. Reexaminando o processo, a relatora afirma que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei semelhante ao que aqui foi apresentado, alterando a Lei 9.394 de 96, para dispor sobre o currículo de educação básica. Dessa feita, seu voto é pela aprovação. Em discussão? Eu só queria fazer uma observação. A gente entende a importância da propositura e entende também a preocupação do vereador. E por isso que eu pedi uma diligência e está tramitando no Congresso Nacional. Mas isso tem que ficar alinhado, né? Nós só podemos aprovar aqui se for aprovado lá, porque, mais uma vez, é matéria federal, trata-se de grade curricular, de inserção em grade curricular. Tem alguma forma, vereadora Sabrina, do projeto ficar reservado para garantir a autoria, né? A nossa regra de protocolo, ficar atrelado à aprovação federal? Não, felizmente não. O que a gente pode fazer é tentar... Alguém pedir vista, pedir vista, conversar com o vereador, sobrestar, para ver se o próprio vereador segura o projeto. Eu me manifestei porque a matéria está tramitando, né? Mas vamos devolver os autos ao autor? Vamos. E aí ele verifica. Vota em separado pela devolução dos autos ao autor. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. A lei assinou o voto. Projeto de lei número 307, 2018, autoria do vereador Tiãozinho Porto, que denomina praça situada na Alameda Rio Araguá, entre as quadras 17 e 22, no conjunto residencial Uruanã 1, como Praça Esportiva Betim, e dá outras providências. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Nota-se que não consta nos autos parecer técnico da CEPLAN, que deverá prestar informações a essa comissão se a área trata-se de uma praça, se possui ou não denominação. A vereadora Tatiana Lemos solicitou diligência do processo à CEPLAN. A comissão oficializou a diligência no dia 21 de fevereiro de 2019. Não obtendo resposta no prazo regimental, a comissão reiterou o pedido de diligência no dia 27 de março de 2019. Desta feita, a CEPLAN manifestou, citando que é uma área pública municipal, denominada APM5, destinada a uma praça, onde consta a denominação de praça para não há. Reexaminando a proposta e fundamentada no artigo 165, parágrafos da Lei Orgânica do Município, seu voto é pelo arquivamento. Tem discussão? Porque, na verdade, já existe nome, então não tem como a gente dar novo nome. Só dar um pitaco, como Paulo Magalhães. Eu vou até sugerir ao nobre vereador
para a gente encontrar um outro local que não tenha nome praça, porque o Betinho, que ele cita aí, foi uma pessoa muito querida na nossa região. Inclusive, é uma pessoa que trabalha aí com um irmão, né? O irmão do Betinho trabalha com o vereador Tiãozinho Porto, uma pessoa muito querida na nossa paróquia, na nossa comunidade. Foi, infelizmente, muito jovem, ainda ceifado, o Reginaldo conhece ele, ceifado, né, de forma muito drástica na porta da sua casa, né, com muitos tiros, alvejaram ele lá, e é uma pessoa que tem respeito, credibilidade moral quando estava aqui conosco. Então, acho que sugeri ao mesmo arquivando, ao nobre vereador, Tiãozinho Porto, que está ali o presidente do partido dele, escolhemos, então, outro local, porque dá nome de praça para quem já é falecido. E ele, não estando aqui, é muito querido, a gente tem que sugerir sim. Tá? Obrigado, presidente. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Arquivado. Senhores, a vereadora Leia, assim que ela...